Olá, meus irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? O meu nome é Miriam Anita e hoje eu estou aqui para compartilhar com os irmãos um texto escrito pela irmã Daniela Rocha Endlich Soares. Ela é educadora cristã e ela é psicanalista, coordenadora das missões regionais do Espírito Santo em Viana, Espírito Santo. Então, o texto que ela escreveu chama-se Aliança com Deus. E ele foi escrito para o Manancial, que é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Então, como vocês sabem, não escrevi uma mísera linha. Eu só vou aqui ler com os irmãos o que a irmã Daniela Soares escreveu e compartilhar aquilo que eu entendi, tá certo? Bom, então vamos iniciar orando? Paizinho, que nós possamos compreender a importância de termos uma aliança contigo e de cumpri-la. Perdoa, Pai, todas as coisas que fazemos errado, que nós possamos a cada dia nos tornarmos pessoas melhores, cristãos dos quais o Senhor venha se orgulhar. Obrigada, Pai, por estar conosco. Em teu nome, Jesus. Amém. Meus irmãos, então o nosso texto bíblico está em Juízes, capítulo 16, versículos 15 até 22. Então, só para situar os irmãos, é a história de Sansão, lembram-se de Sansão, né? É uma história bastante conhecida, em geral todas as crianças conhecem essa história. Então, vai descrever um trecho da história de Sansão, quando ele estava com Dalila e ela queria saber o motivo da força dele. Então, ela disse, era Dalila: por que você diz que me ama se isso não é verdade? Porque ele já tinha enganado ela já 2 vezes, né? Dizendo onde que estava a força dele. E toda vez que ela pedia para eles virem buscá-lo, né? Os inimigos de Sansão virem buscá-lo, ele tinha mentido para ela e ela, então, nunca conseguia entregar Sansão nas mãos dos filisteus. Então ela diz para ele: por que você diz que me ama se isso não é verdade? Você me fez de boba 3 vezes e até agora não me contou porque é tão forte. Porque você diz que me ama se isso não é verdade? E ela continuou a perguntar isso todos os dias. Sansão ficou tão cansado com a insistência dela que já não aguentavam mais. Ela acabou lhe contando a verdade. O meu cabelo nunca foi cortado, disse ele. Eu fui dedicado a Deus como nazireu, desde que nasci. Se o meu cabelo for cortado, perderei a minha força. Ficarei fraco e serei como qualquer um. Quando Dalila percebeu que ele tinha dito a verdade, mandou o seguinte recado aos governadores filisteus: venham de novo, agora ele me disse a verdade. Então eles vieram e trouxeram o dinheiro. Ela fez com que Sansão dormisse no seu colo. Em seguida chamou um homem e ele cortou as 7 tranças de Sansão. Aí Dalila começou a provocá-lo, mas ele havia perdido a sua força. E ela gritou: Sansão, os filisteus estão chegando. Ele se levantou e pensou: eu me livrarei deles como sempre. Sansão não sabia que o Senhor o havia abandonado. Os filisteus o pegaram, furaram seus olhos, então o levaram para Gaza e o prenderam com correntes de bronze. E o puseram para trabalhar na prisão, virando um moinho. Mas o seu cabelo começou a crescer de novo. Amém? Bom, irmãos, então a irmã Daniela Soares escolheu o versículo 17 para ser o versículo-chave. E o versículo diz assim: por isso ele lhe contou o segredo. Jamais passou navalha em minha cabeça, disse ele, pois sou nazireu, desde o ventre materno. Se fosse raspado o cabelo da minha cabeça, minha força se afastaria de mim, e eu ficaria tão fraco quanto qualquer outro homem. Então, assim, nós, por falta de conhecimento, porque não lemos a Bíblia, porque não estudamos, não refletimos sobre ela,
ao longo dos tempos, nós, generalizando, obviamente, né, contamos um monte de bobagens para as crianças que acabam se cristalizando como se fossem verdades, né? Então, as pessoas dizem que a Eva comeu a maçã e que Jonas estava no ventre de uma baleia. E ensinamos também para as crianças que a força de Sansão estava nos seus cabelos. Mas, pelo que a gente leu aqui da palavra, parece que essa informação é no mínimo superficial. Não é uma informação segura. Se você ler rapidamente a palavra de Deus, você vai dizer, realmente, cortou o cabelo de Sansão, ele ficou fraquinho, perdeu as forças, por isso que os filisteus vieram buscá-lo. E ele foi derrotado. Então, perceba que Sansão tinha uma aliança com Deus. Então, desde que ele estava na barriga da mãe dele, antes de ele nascer, ele era nazireu. Então, nazireu era uma pessoa separada por Deus, ela não podia tomar bebida forte, não podia comer não sei o quê. Tinha uma série de coisas que ela não fazia, inclusive cortar o cabelo, que era uma aliança com Deus, um voto com Deus. Então, o nosso texto aqui diz que esse termo vem de uma palavra hebraica que significa separar, consagrar. Então, o cabelo de Sansão, ele não podia ser cortado, pois era um sinal da sua consagração. Então, todo mundo sabia que Sansão era cabeludão, não era porque ele era roqueiro. Não, todo mundo sabia que ele era uma pessoa separada por Deus. Todo mundo sabia que a vida dele era consagrada ao Senhor. Então, isso foi determinado antes de ele nascer. Então, antes dele se tornar um juiz, antes dele se tornar uma pessoa importante, ele já era uma pessoa consagrada ao Senhor. Então, isso você pode conferir lá em Juízes 13:5. Vou até lá para vocês verem. 13:5. 5. Porque você ficará grávida e dará à luz um filho. Não corte nunca o cabelo dele, pois ele será consagrado a Deus como nazireu desde o dia do seu nascimento. Ele vai começar a livrar o povo de Israel do poder dos filisteus. Então, quer dizer, a mãe de Sansão já sabia disso. Então, algumas derrotas que aconteceram, a força de Sansão estava, portanto, na manutenção da aliança que ele tinha com Deus. Então, enquanto ele tivesse uma aliança com Deus, enquanto ele se mantivesse fiel à sua aliança com Deus, ele teria força. Porque a força, na verdade, era um compromisso que ele tinha com o Senhor, de ser uma pessoa separada, consagrada, fiel. Então, esta é a aliança verdadeira, é isso que dava força a Sansão. Então, não era o cabelo de Sansão especificamente que fazia com que ele tivesse força. O que dava força a Sansão era o fato de ele ser um homem consagrado a Deus e ele manter a aliança que ele tinha com Deus, que é o que nos dá força também hoje. Então, quando eu sempre menciono, e parece repetitiva, né? Que a gente tem que orar, tem que ler a Bíblia, tem que se dedicar, ver o que o Senhor tem para o nosso coração, o que o Senhor quer para nós. Nós temos que orar, entender aquilo que o Senhor quer para a nossa vida. Então, consagrar a nossa vida a Ele, para que tenhamos força para seguir adiante, para vencer o inimigo, as sensações, vencer os momentos difíceis. Tem gente que não está conseguindo superar a pandemia. Sofre o tempo todo, tem medo de tudo e de todos, porque falta força. Então, a nossa força vem de onde? Do Senhor, da nossa aliança com Ele. E assim era com Sansão. Então, de fato, algumas derrotas vêm sobre os filhos de Deus por permissão do Senhor. Então, realmente, algumas coisas acontecem porque o Senhor permite. Para quê? Para que nós possamos ser provados na nossa fé. Mas o que Sansão viveu, está mostrando aqui para gente que não tem como a gente burlar o que já foi aliançado com o Senhor. Então, aquilo que foi feito com aliança com Deus, aquilo que está estabelecido como consagração, aliança ao Senhor,
Não dá para a gente dar um chapéu, passar um pano, esconder, fazer de forma diferente. Por quê? O que já foi aliançado com Deus está diretamente dependendo da resposta que damos ao compromisso que nós assumimos com Deus. Então, se nós aliançamos, se nós nos comprometemos com o Senhor, disso depende a resposta que nós vamos receber dele. Porque se não formos fiéis, fica difícil. A fidelidade de Deus, ela fica todo tempo assim, ó, como se fosse pulsando o tempo todo. Então, mas não tem como desfrutar dos benefícios da aliança de Deus sem cumprir o que foi com ele estabelecido. Então, não é bagunçado assim, né? Você faz o que você bem entende, vive a vida do jeito que você quer, sem levar em consideração a palavra do Senhor, sem levar em consideração a aliança que você fez com o Senhor, que você não foi forçado a fazer, fez porque quis. E aí que é o quê? Que o Senhor te abençoe? Não é bagunçado desse jeito, não. Então, o Senhor sempre cumprirá a sua parte na aliança, porque Deus é fiel. Ele não muda, ele é o mesmo. Ontem, hoje, vai ser sempre. Porque ele é desde sempre, ele sempre foi, ele sempre existiu. Então, a fidelidade dele é imutável, nada vai mudar a fidelidade do Senhor. Mas cada um de nós temos que fazer a nossa parte da aliança. Cada um de nós tem a liberdade para descumprir todos os compromissos que fizemos. O Senhor não vai nos obrigar jamais, ele não vai dar uma voadora gospel em nós e dizer, ó, você é obrigado a fazer isso, você tem que fazer. Você tem que honrar o seu compromisso comigo. Não, o Senhor não vai fazer isso. Mas se nós não fizermos escolhas boas, escolhas ao lado do Senhor, escolhas ouvindo e praticando aquilo que Ele tem para nós vamos sofrer as consequências. Não tem como fugir disso, entendeu? Então não é questão de castigo, é questão de colheita. Você plantou, você colhe. Então a gente tem decisão correta para tomar. Então, nós temos que tomar essa decisão correta. E caminhar de que forma? Em obediência. Porque eu sempre digo, uma coisa eu aprendi. Com Deus não é bagunçado assim, não. Se você não for obediente a Deus, fica difícil. Fica muito difícil você obter as bênçãos dele. Então, tem um ditado, né, que eu aprendi com os adolescentes, que quer dizer assim, né, que se você não for quem deve ser, vai se descabelar, vai se dar mal, que é assim. Com Deus, né, quem não é, cabelo voa, quer dizer, vai se descabelar, porque o Senhor vai estar lá, imutável, fiel à aliança dele. E nós temos que honrar a nossa parte para que possamos ser abençoados, para que possamos ter uma conexão direta e tranquila com o Senhor. Então, tomemos a decisão correta de caminhar em obediência e, por fim, atingirmos os objetivos que o Senhor traçou para as nossas vidas. Porque, como diz a palavra, os planos que o Senhor tem para nós não são coisas ruins. Ele só tem planos de bênção, né? Então, a gente está ali, ó, no caminho. Você pode escolher a bênção ou a maldição. Sua cara, você que escolhe. Porque ele vai estar lá, imutável, fiel, como ele sempre foi. Nosso manancial termina assim, ó. Tomemos a decisão correta de caminhar em obediência e, por fim, atingirmos os objetivos que o Senhor traçou para cada um de nós. Porque Ele tem objetivos para nós. Objetivos maravilhosos, que eu creio que serão cumpridos se nós formos realmente fiéis ao Senhor. Bem, eu me despeço aqui, ó, com o meu abraço fraternal, com o meu abraço diário de ursa. Lembrando que em 2021, ó, ninguém solta a mão de ninguém. E lógico, né? A nossa palavra de ordem que é saudades.